Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 10 ao 12 de Sai no Paladin, até o final da primeira parte da primeira temporada de Sai no Paladin. Eu sou o Thunder e, cara, cada episódio que passa eu tô mais triste por essa produção mequetrefe que temos aqui. Eu sou o Rafa e eu não tenho mais comentários pra essa produção, a não ser que quimera horrorosa é essa. Eu sou o Igor, então já que tá todo mundo reclamando da produção, eu vou elogiar o texto. Que é o Maurício e o que eu ia falar, o Igor já falou. Então, maravilha. Vamos ser otimistas então? Porque essa reta final aqui dos três últimos episódios, ele continuou e só piorou a situação de produção e é um nível que chegou a ser pior, inclusive, que Bookworm, em muitos momentos aqui. Por mais que apareceu o personagem chorando e não chorando. Não teve isso aqui. Mas teve construções de cena que... A palavra é muito forte já de falar que teve alguma construção de cena que não teve nem nada, assim. O episódio, pra mim, né, Sai no Paladin, virou 20% de anime, porque eu via 20% da tela, que era só a legenda, e eu via e não tinha mais nada ali pra ser aproveitado, porque... Tenebroso, eu acho uma judiação, uma obra tão boa quanto essa, com um roteiro tão bom, ter uma produção mequetrefe dessa. Não deveria ser e vai continuar na segunda temporada, provavelmente sendo da mesma forma. Então, o que importa aqui é roteiro. E, meu amigo, se não fosse... Não é que nem se fosse por isso, né? O próprio roteiro, ele às vezes chora, sai sangue... por não dar tempo dele desenvolver muitas passagens, muitas ideias e muitas conversas em cima de conflitos que são extremamente pertinentes a personagem, a mundo, a estabelecer conflitos e tudo que ele tá tentando fazer, que a narrativa tá indo pra frente, mas todo o resto, tirando a própria trilha sonora e... eu não sei, vocês pegaram muitos problemas na parte sonora de Sai? Não tem como. Sabe por quê? É muito difícil você ter noção de ambientação com essa animação. O meu senso de direção já é completamente destroçado pela falta de storyboard, por não respeitar o layout de ambiente. O layout de ambiente... Desculpa, uma palavra muito... um termo muito complexo pro que a gente vê aqui. Porque aqui é basicamente uma metamorfose de ambiente. Acho que é diferente. Então eu não consigo nem... talhar críticas à questão da sonoplastia. Trilha sonora, beleza, mas questão da sonoplastia em geral eu não consigo, porque eu não consigo nem ter noção da construção visual e ela me respaldar de maneira a eu ter qualquer crítica com relação à construção sonora. Pois é, eu pensei uma coisa parecida justamente porque a música é boa, mas eu não sei sobre a sonoplastia, se eu consigo dar algum tipo de 2 centavos aqui, mas vai lá, Rafa. Não, então... até dá quando ela funciona. Porque tem vezes que a direção de som ele fala... eu não sei, acho que eu vou ou estourar o som um pouquinho, ou só não aproveitar do som, já que a animação, o storyboard, como o Igor falou, vamos só destruir a cena. Eu poderia tentar pra fazer ela ser um pouco mais imersiva e eu poder chamar isso aqui de uma visual novel. Mas não é o caso. Ela também erra bastante. Não é que ela erra, mas ela deixa muito de acertar uns momentos. Ela parece que mais acompanha a parte da produção do que do roteiro. Então não ajuda. A trilha sonora, por outro lado, é boa. É, bem boa. Mas quer um exemplo disso? Quando o Menel, ele toma o bola de fogo, o calor tá de matar do dragão. Pô, irmão, você ouve? Pode ser a melhor insert de som de fogo tendo contato com um ser humano. A montagem visual destrói qualquer concepção disso, cara. Então, é por isso que eu falo, tem coisas, principalmente aqui, que nas cenas de batalhas, principalmente, que a gente vê toda essa construção sonora, que a animação, ela te tira qualquer imersão. Então, por isso que eu acho muito difícil de avaliar. Eu pego esse momento do Bola de Fogo do Dragão, cara, em cima do Menel, e não tem impacto visual. Como que a construção sonora vai conseguir agregar um impacto naquilo? Teria que ser um trabalho, assim, muito fantástico para você fazer uma conexão entre a dublagem, o contato físico
e uma noção de impacto, porque o visual não te dá nenhuma. Pois é, cara. E ele continua só descendo nessa situação porque, infelizmente, o roteiro não vai conseguir tancar certas coisas quando você precisa de impactos da situação. E dito isso, principalmente num problema de conflito físico, vamos dizer assim, porque no momento da luta, chega a um ponto que o CG horroroso ele é melhor do que o CG do que o 2D horroroso. E o CG é tenebroso aqui. Na real, eu tava olhando pros dois falando, eu não sei pra que lado eu olho. Vou fechar o vídeo. Eu prefiro o CG. Eu realmente prefiro o CG. Não porque ele tá melhor, mas é porque pelo menos ele não tá estático. E o Sarrate, ele consegue deixar algo estático pior do que um CG em movimento. Então eu falo, beleza. Tá, a gente segue o jogo em cima disso. E quando eu tenho um momento dramático de perda, de dor, sofrimento, onde eu ouço os dubladores, isso faz muito sentido, eu vejo o texto, faz muito sentido, mas eu vejo a cena e eu quero dar risada, de nervoso, pra mim é intancável. Porque, inclusive, esse é um momento onde ele mostra o texto tancando tudo. Porque é o Will tendo toda a racionalização dele expositiva, de por que ele se sente ferido, porque ele tá confuso, porque ele tá triste, porque todos esses sentimentos estão na cabeça dele, por ele ter quase perdido o Menel, e porque tudo isso mexeu muito até a visão dele de mundo, quanto aos conflitos posteriores que vão acontecer, quanto ao fato dele perder um amigo porque ele pensou que o amigo dele conseguiria tancar uma situação, mas ele perdeu essa régua por conta dele ser muito poderoso. E isso tem todo o valor porque é extremamente descritivo, é extremamente delongado pelo roteiro e é positivo. Isso ser em âmbito de diálogo de pensamento, volta a uma coisa que a gente falou há um tempo atrás. Sarrate meio que se agarra a algo que não deveria ser necessariamente positivo, que é muitos diálogos sobre pensamento de personagem ter algum valor, porque se não tivesse isso, não teria absolutamente nada para você conectar emoções e pensamentos de personagem ou emoções de personagens que não seja literalmente pelo texto expositivo. E é aí que também mora uma coisa que me deixa um pouco triste, quando ele meio que não mostra esses processos. Por um lado, eu fico até feliz de não mostrar, porque com essa produção, se mostrasse como toda a cena de Sarrate, ela tomaria um revés negativo. Por outro, quando eu, por exemplo, eu peguei esses 2 últimos episódios pra ver, eu vim em 2x. Porque eu não consigo tancar essa produção que é tão bosta que até o pense do roteirista deixa as coisas cansativas. Eu tava vendo episódio, isso aqui é interessante, isso aqui é bem feito, isso aqui faz todo sentido, mas caralho, não passou 5 minutos. Como? E aí você vê o início do episódio 11, que ele apresenta bastante coisa de como essa expedição tá acontecendo, da relação da vida, etc. A parte de grupo, eu achei extremamente interessante. Ao mesmo tempo que eu falava, isso era uma coisa que dava pra vocês mostrarem mais. Porque vocês só estarem me falando, vocês não estão me convencendo muito. Por outro lado, vem aquilo, como você falou. Ser expositivo desse jeito e não mostrar, é até melhor. Porque quando chega, por exemplo, na cena do Menel, e eu tô vendo aquela cena torta, horrorosa deles conversando na chuva, eu honestamente prefiro a exposição. Apesar de que nesse sentido, eu não sei, essa questão do Menel aí, acho que até o roteiro não tancou, porque sinceramente me incomodou. Ele tomou o negócio lá, quase morreu, curou, tava em coma, não levantava, não recobrava a consciência, de repente voltou, tá tudo bem, a gente pode se tretar, se dar umas porradas aqui, e depois bora matar o dragão. Não aconteceu nada. Consequência nenhuma. Não teve consequência porque não deu pra nem montar uma linha lógica do problema em si no âmbito do Menel.
Porque toda a racionalização foi pelo Will, não pelo Menel. O Menel, tipo, beleza, apanhou, o Will curou e GG. Mas toda a racionalização sobre o problema em si não era pelo fato dele ter necessariamente tomado aquele dano que poderia ser mortal, que não foi por conta do Will. Mas todo o ponto de percepção do conflito tá no aspecto do Will. E é sobre ele pensar quanto ele é poderoso, ele tá jogando responsabilidade em cima de outras pessoas que não vão conseguir, tá no nível dele, e como ele começa a se isolar e começa a criar uma blindagem por conta desse poder. É até muito interessante como o Saihate trabalha isso, porque poucos animes sabem fazer isso. De uma autoconsciência sobre o poder e o como o poder pode ser prejudicial, não em âmbito de conflito armado, mas em âmbito de convivência, ou como isso cria dificuldades em conexão interpessoal, principalmente quando um personagem está lidando com algo que está ligado literal e diretamente ao poder. Obras que o One fez conseguem fazer isso. Poucas outras a gente vê isso minimamente sendo conversado. E aqui, Saihate, ele tentou iniciar a conversa, só que a conversa não tem muito mais base, porque diferente de One Punch Man e diferente de um Mob Psycho, aqui, Saihate, não existe o conceito de produção, né? Então fica muito mais difícil de você criar algo tão mais complexo quanto ao problema dele ser poderoso e como isso cria um conflito de várias e inúmeras vertentes, quanto a situação de mundo por conta dele ser poderoso, o conflito que envolve o Menel e o conflito que envolve essa quimera que eles precisam destruir. É muito mais complexo do que ele pode criar e pode fazer com pouco texto e apenas só texto expositivo de uma única perspectiva, que é a do Will. É muito difícil, é impossível ele fazer com só isso que ele tem pra apresentar. Então eu entendo inicialmente a conversa e eu gosto que ele consegue pelo menos criar uma pequena base, um pequeno piso para essas conversas serem feitas, mas elas só podem ser feitas se você comprar e entender que não existe como ele aprofundar mais, porque não tem outro recurso e não tem nem tempo. O Rafa falou uma coisa perfeita. O pacing é completamente destruído por conta da produção. E o roteiro não consegue segmentar nada muito mais elaborado e nem ter tempo para elaborar tudo pelo diálogo expositivo. Porque se não tem texto, não tem nenhuma outra ferramenta pro roteiro andar. Eu vou discordar de alguns pontos, porque esse conflito que ele apresentou aqui, você ter um personagem, que no caso ele é o protagonista, e ele é mais forte que o seu grupo de amigos ou aliados, e isso causar nele um sentimento de, pô, eu preciso ficar sozinho, porque se eu ficar perto aquela pessoa vai se machucar, isso é padrão de todo Battle Shonen. Tanto que eu já vi Bleach fazer isso, eu já vi Naruto fazer isso, eu já vi uma porrada de Battle Shonen fazer isso. E só no âmbito do Battle Shonen. Então, cara, esse é um tipo de conflito que ele é normal, ele é simples. Ele não é um conflito complexo, é algo simples. Pô, eu sou muito poderoso, quanto mais poderoso eu sou, mais fortes são meus inimigos. Se as pessoas que estão à minha volta não têm o mesmo nível de poder, logo elas vão sofrer. Isso é básico. O que acontece geralmente quando tem esses conflitos, o personagem que é mais forte tenta colocar quem é mais fraco pra longe daquela situação de perigo. Então ele começa a se afastar das pessoas. Pô, isso daí é basicão. Beleza. Só que aí tem um ponto importante de tudo isso. O principal ponto desse conflito não é o Will, é o Menel. Só que o que o roteiro faz? O que a direção precisa fazer? Precisa fazer com que essa montagem de perspectiva seja pelo lado do Will. Porque se não for pelo lado do Will, a narrativa não consegue explicar isso. Como que a narrativa vai conduzir toda essa linha de raciocínio pra fomentar a perspectiva do Will naquele momento? Will. Você vai introduzir tudo. Você vai ser o ponto do conflito principal, você vai ser o ponto de contraste com relação ao Menel, você vai ser o ponto pra tudo. Então, quem é o ponto diante dessa situação é principalmente o Menel, porque ele é o cara que vai ser jogado de lado, ele é o cara que sofreu de toda aquela situação, que tomou a baforada de fogo na cara e que quase entrou em coma. Então, dentro dessa perspectiva, ele é o personagem que deveria conduzir esse ponto. Mas a gente não tem como fazer isso porque é o Will que faz o processo de racionalização e a gente precisa que ele conduza tudo isso. Então, quando você chega na cena
da floresta, a cena da floresta, cara, desculpa, é risível. Não tem zero cara. Te vendo, sei lá, cara, pegar um anime ruim de direção, ruim de de construção de cena. Porque, cara, a forma como o Will está na cena parece um anime clichêzão que o cara é Ed, ou não preciso de você, ou não vou, você não serve pra mim, porque você é mais fraco do que eu. E a construção de cena fomentando tudo isso. E eu olho pra cena, e eu olho pro Menel, e eu falo, cara, a perspectiva do personagem que tá com a cabeça toda enviesada por conta da espadinha poderosa que ele usou, você não tem que utilizar essa perspectiva, porque se você utilizar essa perspectiva dele, a cena vai ficar ridícula. Ridícula. Se você pegar essa cena da perspectiva do Menel, é muito melhor, cara. Então, é isso que me deixa incomodado. Porque os conflitos são simples. A ideia que ele tem aqui é simples. Não é complicado, eu já vi isso em uma porrada de lugar. O que me deixa indignado é que o personagem... Só existe um personagem que ele segmenta que tem valor nesse momento, da ideia dos amigos próximos. É o Menel, não tem mais ninguém. Todo mundo que tá em volta dele não tem o mesmo papel. O Menel é o único cara que vai pra linha de frente que é amigo dele. O outro cara que vai pra linha de frente com ele não é amigo dele e é mais forte. Então ele não é o ponto de conflito, só existe um personagem dentro daquela reflexão dele. Eu preciso deixar as pessoas porque eu sou muito forte, barará, barará. O único cara que se encaixa em tudo isso é o Menel. Então quem tem que ter a perspectiva da cena? Menel! Aí vou pra cena, tá lá a perspectiva do Will, falando, como... Aí, pior ainda, né? Você tá dentro da cabeça do personagem. E ele com a linha de diálogo, falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Será que eu posso? Eu curei ele, mas se eu quebrar um braço, tem algum problema pra eu mostrar como ele tá Ed? Cara, precisa disso. Isso, com uma simples construção de cena e escolha de enquadramento, você consegue fazer isso. E o pior de tudo, a cena fica ridícula porque é o Menel que tá sofrendo com tudo isso. Então ele que tá apanhando, ele que tá tendo o braço quebrado, e é ele que tá tendo que conduzir toda a linha de diálogo, enquanto do outro lado tá o Will falando, será que se eu quebrar o braço dele é um problema? Cara, isso me deixa completamente indignado, porque aí o conflito é simples, já vi uma porrada de lugar, e a forma como eles introduzem isso e como colocam o Will é algo que, cara, me deixa, assim, completamente indignado. Você tem um personagem que é bom e leal, por conta da espadinha do mal, ele começa a ficar Ed, e numa transição de cena, ou no caso, num diálogo, ele volta ao normal e o conflito foi resolvido. Desculpa, isso aqui não é Sarrate. Isso daqui não é Sarrate. Isso daqui não é Sarrate Aqui é o anime de Sarrate. É bem isso, cara, porque assim, a falta de contexto pra esse conflito e muitos outros conflitos que não é do Will é complicado, porque assim, alguns momentos funcionam perfeitamente porque a carga de informações ou dramáticas está inerente à situação sendo construída naquele momento. Por exemplo, todas as conversas que tivemos sobre lore nesses últimos episódios, principalmente quando foi a apresentação do padre, qual que era? O príncipe, toda a conversa sobre as prioridades e como eles começavam a construir a lógica do que o Will fez ali depois do Iverne. E como isso vai impactar na situação, como que o Will acabou catapultando uma situação dele de mundo. E até mesmo uma conversa interessante, o que o Menel fala pra ele no final, de, olha, então, né, agora a gente vai construir uma cidade, você vai ter que organizar toda essa porra, né, porque você é o responsável por tudo isso, você que tem recurso disso, você fala, pô, legal, a situação, ela ganha uma camada de informações pela própria conversa em si. Você não precisa de uma carga dramática pro personagem ter um desenvolvimento ou ter um impacto por conta dessa situação, por você precisar de uma carga prévia de informações. A do Will funciona, porque a gente já tem tudo isso. Agora, dos outros personagens, não tem. Não tem de ninguém. Não é só do Menel, que teoricamente o Menel deveria ter um pouco mais, porque agora ele é o segundo personagem mais importante para a narrativa em aspecto de construção de personagem.
O resto são ainda muitos NPCs. Muitos. E não tem. E toda a carga dramática que é envolvida nas conversas de Sayhate nessa reta final foram ruins. Porque não tinham contraponto. Porque o único ponto que tinha era do Will. E muitos deles não poderia ser do Will, porque a gente já conhece ele. Então fica meio que, beleza, Will, eu te entendo. Mas o contraponto, a construção do conflito em si, ou do aspecto emocional, tá vindo de você. E é meio idiota quando vem de um aspecto de narração da sua cabeça que a gente já sabe. Ou até mesmo questionamentos de, puta, eu vou quebrar o braço do cara, né? Isso é bem estúpido. O Thunder e o Igor falaram duas coisas que eu queria comentar. Essa explicação que o Igor deu pra espadinha tornando o Will o malvado, eu achei incrível, porque faz todo sentido, mas eu não tinha percebido, não tinha caído a ficha desse tipo de construção na cena. Porque, eu não sei, provavelmente pela falta completa de produção, a minha interpretação da cena tava outra. O Will simplesmente tinha surtado e ele tava ficando meio Ed trevoso por ele mesmo. Não passou um segundo pela cabeça o fato da espadinha do mal tá corrompendo o nosso paladino leal e bom. E eu achei incrível que precisei do diálogo expositivo agora para perceber isso. Em contrapartida, não sei, sei lá, apesar de todo esse problema de produção, apesar de tudo isso, e de como o Thunder até comentou, o Thunder e o Igor estavam comentando aí, de a gente ter falas e perspectivas e informações que deveriam vir de outros personagens que não o Will, e a gente não ter isso por falta de produção, isso acabar atrapalhando o roteiro da obra, de fato sim. Mas a questão da construção da cidadezinha, do Will caindo a ficha e da sketch final ali, da sketch, nossa, não é nem piada, mas vamos lá, dos últimos, do finalzinho do último episódio, dele, então, você conseguiu ser o chefe de uma organização paramilitar super forte que está conquistando toda uma região gigantesca e tem sob poder toda uma região gigantesca que está sendo recém-descoberta, recém-explorada pelo reino. E daí você ter esse diálogo, tudo bem, o Menel fica em situação secundária e ele é basicamente o ponto de puxar o Will e falar: ô, você percebeu o que você fez, né? Não percebeu? Nossa, Will, como você não percebeu? Nosso paladino cabeça oca shounen que não percebe as coisas que faz. Mas mesmo assim eu gostei um pouco de como foi feito, porque talvez seja por falta de ver isso em outros animes, mas é uma consequência plausível e super legal. Tipo, o anime de fato o roteiro de fato tendo consciência da proporção das ações que o protagonista está tomando. Isso é uma coisa que sei lá, não lembro de muitos outros animes que tem isso e apesar da falta de perspectivas eu gostei, porque ele aproveitou dessa dinâmica do Menel ser o cara que só vai dando os toquezinhos pro Will, e o Will, nosso protagonista, nosso shounen completamente desligado, e ele foi meio que usando isso para dar o diálogo expositivo de, olha, agora o Will virou o grande general, o grande chefão dessa região, e não adianta só saber dar porrada. Agora vai ter que aprender a fazer economia. Que ele não aprenda com outro anime aí. Mas até aí descobriremos na próxima temporada. Tem até esse recurso sendo feito em outros animes, mas geralmente é ruim. Um certo slime aí, né? A gente sabe. Mas eu concordo. Inclusive, isso me traz até uma reflexão. Tudo que tá sendo feito dessa parte, dessa metade pra frente, ela funciona quando dá tempo em âmbito de construção de mundo e de ação e reação perante as ações do Will para o mundo, mas em âmbito emotivo e emocional tá muito abaixo, inclusive muito abaixo até do começo de Sayhate, porque lá você tinha tempo para desenvolver outros personagens que não era só o Will e criar uma correlação de emoções. Agora, não tá dando pra fazer isso. Ou melhor, o anime não está nem escolhendo fazer isso.
Eu posso reatar uma fala que eu falei, acho que foi 1 ou 2 atrás, podcast atrás? Sim? Você construir raciocínio lógico em cima de estratégias militares, em cima de processos de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é uma coisa. Você tentar construir raciocínio e tentar explicar de maneira lógica sentimentos não funciona. Isso é um tipo de recurso que quem faz é a direção, é o storyboard que segmenta esse tipo de coisa. É a trilha sonora que segmenta esse tipo de coisa, não o texto. Quando você tenta explicar e segmentar lacunas emocionais pelo texto, vai dar nisso. E outra vez Sarrate fez isso novamente, e novamente a gente tem o mesmo problema. E é aquela coisa, não é só culpa de Sarrate. A culpa é de utilizar o roteiro para isso. O roteiro não pode fazer tudo. Quando você tentar explicar sentimentos via texto, vai acontecer esse tipo de coisa. É meio que inevitável. Então, querendo ou não, é uma situação que Sarrate se coloca. E eu não posso nem dizer que tá errado dele fazer isso, porque é o que ele tem. Ele tem que explicar tudo via texto, porque a montagem visual não ajuda. A montagem visual é um apoio do texto, como se fosse uma visual novel. Então, cara, eu entendo que ele faça isso, mas é aquela coisa. Já tá lá, desde o começo. O erro vai acontecer. Tentar explicar sentimento via texto vai acontecer esse tipo de coisa. Não só pelo sentimento, né? Porque esse caso até é um pouco pior, porque aqui tem ações acontecendo de fato. E aí torna um pouco pior, porque daí a ação é respaldada no texto, que é respaldada no raciocínio em cima do monólogo. É muito estranho. E só uma leve discordância, uma visual novel das ruins ainda, porque pelo menos visual novel tenta acertar a expressão do personagem quando ele tá falando. Aqui nem isso às vezes. Depende da visual novel, né? Se eu comparar com uma de 2001, acho que tá equivalente. De fato. Isso diz muito mais sobre as qualidades de Sarrate do que das visual novel 2001. Exatamente. Ou as visual novels que já quebram na terceira linha, né? Esse é Light Novel. Light Novel, errei, desculpa. Mas tem outra coisa até que eu queria perguntar se faz sentido. Já que Sarrate não tem como embasar sentimento por cena, será que ele não conseguiria fazer isso por perspectiva? Continuando usando o texto? Perspectiva? Porque assim, se você dá uma perspectiva de pensamento, aquela cena da briga do Menel e do Will, se aquilo fosse pela perspectiva do Menel e usando diálogos positivos pra embasar sentimentos, não ajudaria a pelo menos melhorar uma situação? Acho que ajudaria é uma palavra muito forte, né? É o que teria pra fazer que talvez poderia ser melhor do que deixar isso daí na perspectiva do Will? Então, foi o que eu comentei. O que dava pra fazer é ter colocado a perspectiva do Menel. Porque a perspectiva dele é uma perspectiva mais lógica. Uhum. Então, a perspectiva dele seria mais fácil de se trabalhar. Mas só que qual que é o problema? Sarrate nunca abre mão da perspectiva do Will. Pode pegar. É verdade. Até o último episódio, até agora. Nunca se abre mão da perspectiva do Will. É por isso que a comparação com uma visual novel tem valor. Por quê? Porque na visual novel é literalmente isso. Você tem o protagonista, aí você tem os textos na tela do que o protagonista tá pensando. Eu tô pensando isso. Pô, isso daí acho que pra quem jogou... Pra quem não jogou, é só lembrar do Fate 2006. O Fate Stay Night 2006, faz a mesma coisa. E tá lá a linha de diálogo lá do personagem do que ele tá pensando. E é exatamente o que ele faz aqui. Então, isso faz com que ele não consiga se desvirtuar ou mudar a ótica, mudar a perspectiva para outro personagem. Então, dentro do padrão que ele assume, ele teria que fazer isso pela perspectiva do Will. Beleza, mas é aquela coisa. Você tá trabalhando, o conflito do Will é um conflito pessoal, intrínseco, de um contexto de, pô, eu sou muito forte e isso tá me afetando, tá afetando as pessoas em volta, e ainda tem um a mais nele, porque tem a questão da deusa. Então, pô, cara, eu fico indignado com o storyboard aqui. Porque, pô, aquela cena com a deusa é uma cena que você tem que fazer uma inferência nível Platino End pra você entender o que aconteceu ali. Porque a forma como é colocado, você não consegue ter a percepção do porquê que aquilo tá acontecendo, o que é
aquela cena em si. O próprio detalhe da espada, cara, eu peguei por conta de linha de texto. Eu só fiz a conexão via texto. Eu lembro do que o Blood falou, de que se usasse muito, realmente você ia ficar desvirtuado. Aí eu vi transição de cena, ele usou muito a espada, ele tá totalmente estranho, tá Ed. Pronto, resolvido. Essa conexão. Se depender do storyboard, eu tô lascado. Eu tô lascado, porque essa associação não é feita em construção de cena. E isso que é o negócio, não é só animação. Animação é uma coisa. As ideias de storyboard não ajudam, cara. Não ajuda em nada. Então, esse tipo de associação, você tem que fazer texto com texto. Então, o texto falou, associo com o que o texto tá me mostrando, conexão feita. Então, cara, esse tipo de coisa que deixa mais difícil. Mas eu entendo que ele cria essa perspectiva melhor. Ele utiliza essa perspectiva do protagonista, porque é algo que ele fez desde o começo. Então, não vou também colocar que, pô, é um erro ele não pegar a perspectiva do Menel, sendo que a proposta dele é essa. Mas aquela coisa, dentro das circunstâncias que tá aqui, isso é péssimo. Uhum. Antigamente até dava mais pra fazer isso com o âmbito sentimental, porque você tinha mais tempo pra trabalhar os outros personagens pela perspectiva do próprio Will. Então você conseguia criar uma boa base pra Mary, pro Blood, pro Gus, e eles serem personagens mais tridimensionais, vamos dizer assim, e você conseguir entender sentimentos através das passagens. Aqui, cara, não. Não. Por mais que o Menel já tá há tanto tempo aí, ainda ele é um personagem bem... pouco explorado em âmbito sentimental. Por tudo que aconteceu até agora. E por conta desse conflito que foi dado até então. E uma coisa que você falou que me deixa preocupado. Se eu vou ter que bater texto por texto, é aquele negócio. Pra quem tem Cloyster, fudeu. Porque se você esquecer de uma linha de conversa ou um conceito desse mundo e ter uma consequência ali, você vai falar, ué, e aí? Por que isso tá rolando? E aí tem determinados animes que a gente até brinca, né? Pô, olha lá, o carinha falou no episódio 1 que o bracelete dele tem um poder especial. Aí vem no episódio 10, ele vai lutar, o bracelete dele brilha e o diretor dá um enquadramento diretamente no bracelete. Aí a gente vai lá e reclama. Dentro de Sayate, eu não reclamo mais disso depois de Sayate. Porque nem esse enquadramento deram naquele da espadinha, né? Não, inclusive fazer o óbvio e o básico aqui seria vitória. Seria vitória. Porque aí seria o conceito da direção zero. Ele não faz nada, só vai com o texto. Aqui nem isso. Vai com o texto. Tem agora. Não, aqui ele criou até o conceito da direção zero negativa, porque ela não faz nada. Isso é péssimo. Caralho, é muito bizarro isso, cara. O rolê da espada foi bem isso. Foi tão pobre que se o Igor não tivesse falado, eu também não tinha pego, cara. Porque eu tava... colocando em cima do anime que ele ficou puto por conta de tudo que... Por tudo que ele tava trazendo em primeira linha ali, né? De tudo que ele tava trazendo de forma expositiva. Dele ter ficado puto, triste, porque ele fez o amigo... Ele confiou que o amigo dele iria tancar o bicho e não tancou. Ele falou, caralho, realmente, eu sou poderoso demais aqui, não posso ficar fazendo isso com os meus amigos, né? Tenho que tancar isso por conta. Mas não, tinha o lance da espada e fez mais sentido pensando dessa forma. Pois então... eu também pensei nos dois, mas eu olhei e falei, mano, essa geração não tá fazendo absolutamente nada. Eu acho que deve ser espada, porque se não for, vai mostrar como eu sou um cara extremamente babaca quando ele tá triste. Então eu acho melhor pensar da outra forma. Faz sentido. Inclusive eu pensei nisso. Essa associação pra mim veio direto, sabe por quê? Porque esses episódios de Sayate, principalmente o 11 e o 12, eles só concluíram pra mim que Sayate, o material original, a novel, deve ser perfeita. Por quê? Cara, o processo lógico em torno desse conflito é fantástico. Então eu parei pra pensar, pô, ele tá em um contexto onde ele tá completamente sobrecarregado, ele precisa agir como líder, que ele nunca agiu, então a partir do momento em que ele tem que agir como líder em uma situação de guerra que tem conflito, e esse conflito pode matar pessoas, é óbvio que o personagem vai ter mais dificuldade de lidar, e isso vai ser um conflito pertinente pra ele.
Pum, ele faz isso, ele é colocado isso no texto. Beleza, a gente tem esse personagem, esse personagem falha, toda a perspectiva de visão dele, de, pô, se eu fizer tudo estratégia bonitinho eu vou conseguir, quebra no meio, e você tem o agregativo de que ele se mata de usar a espada, e a espada influencia ele, como o Blood falava. Pum, perfeito, encaixa perfeito. Consequentemente, ele tem um conflito, que aí ele quer deixar o Menel lá pra ele não sofrer naquela situação, e ele vai matar o boss sozinho, porque ele é muito forte, e provavelmente ele mataria o boss sozinho mesmo. Cara, tudo encaixa, perfeito. O encaixe é perfeito. Quando você olha pro anime, parece que o anime ele tem uma capacidade de destruir tudo isso que eu acho incrível, cara. É algo fantástico. E é por isso que eu falo que eu fico indignado com a direção e storyboard disso aqui. Porque quando eu pego, se eu consigo pegar o texto e literalmente pegar isso, abstrair do anime, concatenar os processos e falar, pô, isso aqui faz sentido. Eu olho pro anime de novo, vejo os mesmos processos e eu falo, pô, isso aqui não tá fazendo sentido, o problema não tá no texto. É verdade. É verdade. E a situação, por mais fácil que seja, ainda ela fica muito visível quando tem ação. Quando existe batalha. Porque quando isso acontece, é o momento mais fácil de você perceber como a produção, ela torna o texto confuso. Vamos dizer assim. Por exemplo, quando eles vão enfrentar de novo a Quimera. Eu falo, beleza, o Menel tá conseguindo tancar de boa. E a luta tá indo suavaça. Porra, facinho, legal. E por que ali foi tão confuso, foi tão difícil? Porque a produção é confusa e difícil. Assim como a luta foi. Então faz sentido, faz sentido. A novel deve ser algo fantástico. Por conta disso tudo, cara, é muito difícil. É mais complicado até pensar sobre o anime de Saihate, porque ele acaba falhando, e ele me deixou, cara, honestamente, assim, não pensando de forma mais técnica aqui, mas de uma forma mais emocional, eu fiquei muito fora do anime. Esses últimos episódios, ele me tirou tanto de Paladin, cara, porque todo o processo de conversa sobre os processos de dificuldade que o Will teve quanto a Quimera, a lógica do episódio, que a gente nem falou muito do episódio 10, que foi quando ele virou o Paladino e, de fato, e ganhou esse título, e como foi os processos para conversar sobre isso, e mais uma vez eles esmiuçando a questão de responsabilidade, de como ele é muito alienígena naquele mundo, que tem uma forma de pensar sobre a própria questão divina, sobre a própria questão religiosa, e ele é muito próximo a uma deusa, e ele teve um contato direto a ela, e como esse mundo trata essa estrutura da religião de uma forma mais processual e mais humana. Ele trata de uma forma mais divina, e como ele, meio que estando certo pela perspectiva divina, ele ainda está errado pela perspectiva da religião. Ou ele tem que se adaptar à própria perspectiva da religião. Ou como que como ele vai montar, de fato, uma equipe de militares, de uma galera que vai lutar contra esse mal, onde ele vai ter que arcar com todo o custo disso daí. Quais são os custos disso? Qual é a motivação dada através dos guerreiros que vão lutar e jogar as suas vidas fora em prol de talvez um ganho pessoal que não seja tão grande. É muito interessante, cara, é fantástico, só que quando eu olho pro anime, ele é maçante. Esses processos são lentos de uma forma punitiva para quem tá tentando associar essas informações, e como isso você tem que estar com muito saco para conseguir aguentar esses episódios. As conversas são legais, o Will é um personagem incrível, esse mundo é extremamente rico, mas como isso é concebido pelo anime, é muito difícil. É doloroso, cara, é um processo que parece que não acaba. E só colocar um ponto.
mandaram aqui no chat que não é espada, é outra coisa que eles cortaram. Aí não tem como. Não, Aí eu não consigo. Aí eu não posso fazer nada, gente. Eu não posso fazer nada. Aí é sacanagem. Aí não tem como, pô. Aí legalizou Deixa eu falar uma palavra feia aqui, deixa pra lá. Legalizou a sacanagem. Pode ser. Não, é porque legalizar a sacanagem é muito padrão do que geralmente a gente fala. Porque isso daqui é legalizar... Putaria. Pois é. É legalizar o churrascão aqui. Aí não tem o que fazer, pô. Aí não tem o que fazer. Eu ia falar a palavra com o, mas não, é muito, muito pesado. Aí não tem meat picking que ajude. Aí não tem... é impossível. Sinceramente, inclusive, pro pessoal que conhece a novel, tem como você saber por algum foreshadowing que deixaram aqui? Eu acho que é impossível. Que foreshadowing? Não, peraí. Peraí. Agora o senhor vai citar pra mim um foreshadowing que foi feito em Sai-Hate depois dos primeiros episódios. Acho que foi o 4 que ele deixa a família. A partir do momento que ele vai pra sua jornada sozinho, cite um foreshadowing que é apresentado. Pois é, por isso que eu tô falando. É uma palavra muito forte pra Sai-Hate. Então. Entendeu? Não tem como. Por isso. É impossível. Não. Com esse storyboard é impossível. Não, com essa produção em geral é impossível. É que eu tô mais indignado com o storyboard, porque a produção pode ser ruim o que for, mas se tivesse um storyboard decente, daria pra fazer mais coisa. Então, pois é, mas é aquele negócio, nem isso. Nem isso. Tipo, então, por isso que não tem como, cara. E outra, storyboard não depende de necessariamente boa animação. Ou melhor, não depende de boa animação. Não depende. De um bom Sakuga, de uma boa interpolação de movimento. Não depende. Ele é literalmente colocar na tela o que importa pra criar uma construção de simbolismos, de pensamento, de conceitos que faça sentido e que case com o roteiro. E isso não existe aqui. Aqui tá o contexto, Thunder. Tem uma criança que grita feio com o protagonista por não ter salvado o Menel. Hã? A Halfling gritou com ele, culpou ele por deixar o Menel quase morrer. Nem fudendo. Não. Não. Aí não. Ai, meu Deus do céu. Não. Tô tranquilo. Por isso, ele entrou em depressão e coringou. Por isso. Entendi. Não foi pelo fato dele... pelo raciocínio lógico da progressão do pós-batalha dele. Não foi. Que ele começou a ter só que ele puxou pelo viés negativo após esse momento da Bard. Ai, caralho. Eu não quero pensar sobre isso. Sabe, eu consigo pensar nisso e eu só olho pro anime e eu falo, olha, não que isso aqui seja a melhor coisa do mundo, mas por que você não conseguiu pegar essa linha e só seguir? Seria mais fácil. Não, sim. Mas ele olhou e ele resolveu brincar de cabra cega. Literalmente cega. Pode crer, cara. Porque se ele mantivesse o tom de remorso do Will, pelo menos ele não tentaria pensar em trazer uma outra informação que não seja a que ele já tá construindo. É mais fácil. Dá mais tempo, inclusive, pra ele fazer isso. E aí, pelo menos, seria possível as inferências. Aqui não dá mais nem isso. É verdade. Nossa senhora. Ai, que triste. Novamente, a produção de Sai-Hate se provando ser muito melhor que a de Bookworm, porque ela consegue realmente piorar o texto. Não, ela piora. Bookworm tá... A todo momento. Exatamente. Se lá em Bookworm a gente reclama do personagem que tá chorando e não está chorando, aqui ele dribla, ele dá um Ronaldinho no texto. Mas aqui tem duas circunstâncias que são específicas, né? Que é a construção de carga dramática e cenas de ação, que facilitam em 1000% a taxa de chance de errar quando a gente tá falando de obras como Sai-Hate.
E erra. E erra, obviamente. Tanto que quando o Bookworm tentava fazer os dois, de fato piorava muito. Não, piorava. Mas é aquele negócio. Uma luta estática É que o contexto é diferente, é muito difícil. Mas, independente de forma geral, principalmente, de storyboard, Bookworm, sei lá, você tinha um episódio ou outro. Aqui, meio que, depois do terceiro episódio, vixe, ladeira abaixo. Uhum. Ladeira abaixo. No primeiro, a da animação já começava a derreter. Não, mas eu tô falando em âmbito de storyboard. Nem animação. Animação eu falo, beleza. Mas me faça algo que crie sentido à ação. A ação de personagem. É um personagem ir de um ponto A ao ponto B e aquilo fazer sentido. Aqui não existe mais isso. Não existe. Não existe mais isso porque agora a gente tá tendo muito mais cena de ação. Puta, mas... mas ali é porque ele cria um spotlight pra você perceber isso. Agora, quando você tá tendo um diálogo que é só plano contra plano, você nem sente falta de um bom storyboard. Você fala, ok, só ignora o que está sendo mostrado na tela e foca no texto. Porque... Ô, Thunder, os diálogos de Sarrate, ele tem um padrão. Qual que é o padrão? Plano contra plano, abre o take pra mostrar os dois personagens, 2 ou mais personagens. Volta, plano contra plano. E replete o ciclo. É isso. E nem abre muito. E não abre muito. Não abre muito, cuidado. Não pode desenhar muito ambiente. Não pode. Mantém um pouquinho fechado. Restrito. Pronto. Você não pode fazer. Você não pode Esse é o modo do storyboard. É o storyboard de produção. Literalmente. Você só precisa fazer isso. E quando você não conseguir não fazer nem isso, você dá enquadramento na janela que tá chovendo. Ou faz o que 8 nos ensinou. Take de costa. Pô, esse daí é sacanagem legalizada. Esse eu não queria relembrar. Por isso é pior, Igor. Podia ser pior, rapaz. Podia ser pior. Ou melhor, Sarrate nos mostra que ele consegue piorar um pouco disso, né? A luta a briga de jogar barro um no outro do Menel e do Will foi basicamente isso. Mas ali, os problemas eram muito maiores do que só o storyboard. De fato. Pois é. Não tem que ir no sol, não. Para com isso, chat. Os integrantes aqui, que estão sentados para conversar de Sarrate, não sabem do take no sol de certos Claro amigos. que eu sei. Claro que eu sei. Você viu o take no sol? Eu vi o take do sol em Tsuki Laika. Não, o take do sol em Tsuki Laika. não. Tsuki Laika não foi tão genial como certo Nikola Tesla aí. Não foi tão genial, calma. Não. Você falou dessa Tesla, não descansa essa porra aí. Pois é, o chat tá invocando proibidos aí. Calma, gente, a gente tá falando que uma produção ruim piora um anime bom, ou um roteiro bom. A gente não tá indo pra outras arestas do mar de churume que a gente tem no mundo dos animes. Calma, Sarrate, ele só está sendo... ele tá tomando várias facadas nas costas por uma produção mequetrefe de um roteiro fantástico que poderia ser... Ou melhor, que é, só que ele acaba tendo algumas capotadas porque a produção faz esse trabalho ridículo que tá sendo apresentado aqui. Mas temos mais alguma coisa? Já vamos para as conclusões finais dessa primeira parte de Sarrate? É conclusão, né? É o jeito. Pois é, eu acho que a conclusão já tá meio que óbvia em alguns aspectos, como a produção em si de Sarrate, ela piorou muito a experiência do que o roteiro queria passar. A produção num geral, principalmente, e com mais ênfase no storyboard, porque ele não trabalhar, ou ele trabalhar errado, piora o entendimento de muitas questões de cena. E é muito triste como, principalmente, é uma coisa que eu não gostaria que fosse, como o pacing está sendo destruído para você conseguir ter um aproveitamento melhor e mais fluido do próprio texto. Então, esses dois elementos, para mim, foram mais vitais em piorar muito o meu entendimento, o meu aproveitamento, a minha imersão
E o meu entendimento, principalmente, em Sai-Hate, cara. Isso foi muito triste. E tirou até muitos pontos que eu inicialmente tava dando e eu tava meio que entendendo que Sai-Hate era uma produção complicada. E ele foi descendo e eu cheguei num 6 muito, mas muito forçado pra conseguir tirar todo o brilhantismo desse roteiro. Cara, eu queria dar esse 6, mas não dá. Porque por mais que o roteiro realmente seja muito bom, cara, tudo que esse anime tenta fazer, ou melhor, tenta não fazer, acaba puxando o roteiro pra baixo. É diferente do caso de Bookworm, que, porra, não tá fazendo nada, mas pelo menos o texto tá indo ali junto. A trilha sonora ali tenta encaixar pra ajudar. Aqui nem isso, é difícil de ajudar, velho, não tem como. Eu dou um 5 que me dói um pouco, porque eu queria realmente que esse negócio fosse muito melhor. Não tem como fugir, não. 5. Porque qualquer nota maior que isso já é loucura. Abaixo que isso, não uma loucura tão grande. Mas eu acho que o 5 representa bem isso. Porque, querendo ou não, por conta do roteiro, eu consigo falar que Sai-Hate é mediano. Mas então vira Blue Period, então. Mas aqui é pior, né? Aqui é muito... Ô, Thunder, a partir do momento que os caras olham pro storyboard e falam, foda-se. Blue Period, uma ou outra vez o storyboard olhava e falava, ô, acorda aí, vamos fazer um negócio, beleza. Né? Eu tô até vendo o Shirobako agora, e eu tô olhando pro diretor de Shirobako e eu falo, você tá trabalhando em Sai-Hate, né, ô malandro? Você deixa pra fazer o seu storyboard no porão, né, o seu... Enfim, vai lá, Maurício. Não, minha fala é curta. Eu concordo com o Igor e com o Rafa, porque eu queria dar muito mais nota para Sai-Hate. Eu achei fantástico muito do roteiro que ele quis falar aí, do que ele quis construir aqui. Dá para perceber que o material original tem muito mais coisa e o cara soube pensar o mundo dele, soube, vamos dizer assim, descrever uma boa história, mas aqui, até para quem não repara muito em produção, o negócio tá meio ruim. Então, em respeito ao que eu gostei bastante de Sai-Hate, eu vou manter o 5, falar que não fede nem cheira. Vou contar essa mentira. Tô me sentindo mal pro meu 6. Eu acho que eu tô dando muita moralzinha pra ele. Esse é um ponto, Thunder. Você tá dando muita moralzinha por quê? É o viés emocional? Não, cara. É que eu tô tentando ajudar o roteiro porque a produção não deixa. Eu tô tentando olhar mais pro roteiro, mas... Quando eu falo emocional, eu falo uma questão mais sua do que da própria obra, entendeu? Não, pois é, eu ia dar um 5, mas eu falei, eu vou dar um pouquinho a mais porque realmente eu gostei muito de Sai-Hate. Então. Mas tem um ponto. Essa reta final pra mim foi doída. Foi chato. Entendi. Foi chato pra caralho essa reta final. Não, por isso que eu perguntei. Você falou, não... Tem uma questão pessoal envolvida, beleza. Porque no meu caso, se fosse colocar minha questão pessoal, eu daria um 2. Caralho! Uau! Porque lembra aquela coisa que eu tinha falado? Que direção, storyboard, montagem de cena, tudo isso é roteiro? Então, o Sai-Hate levou isso aqui à enésima potência. Mas isso o daí... nível de indignação com Sai-Hate é de outro mundo. Porque não é uma obra com uma produção mequetrefe, adaptando um roteiro mequetrefe. É uma obra com puta potencial de roteiro, onde tá tudo lá, é literalmente transcrever na montagem visual, e eles conseguem fazer isso. Mas isso daí não iria pra um aspecto mais técnico? De punir, ou de colocar pontos negativos pra obra por ela errar nisso? Mas esse que é o ponto. O aspecto técnico também pesa pra questão do roteiro, da forma como ele trabalha. Que é positivo. Entendi. Mas só que qual que é o ponto? Se eu for pesar mesmo a mão, aí eu vou pesar no aspecto mais pessoal. Porque, vamos dizer assim, colocando que tá todo mundo equivalente ali, roteiro, direção, storyboard, se eu colocar equivalente, beleza, eu consigo dar um 5 pelo produto final. Se eu colocar
majoritariamente a concepção ou tipo o diagnóstico do roteiro dentro da perspectiva do storyboard, da direção, da montagem de cena, layout de ambiente, pô, você colocar tudo em cima disso aí, a nota despenca pro negócio assim absurdo. Mas aquela coisa, vamos supor, eu dou um 2 pra ele. Beleza. Tem motivos? Tem. Mas eu olho pra uma coisinha que tá do lado ali, um Big Order, um Tabu Tatu, eu falo, pô, tá faltando nota, né? Vamos ter que criar nota pra baixo. Então, fica com seus 5 aí, que você não fede nem cheira, mas de fato fico indignado quando é a adaptação de um roteiro bom, que tem ideias, mas que na transição de mídia sai esse tipo de coisa. Eu concordo contigo. Tanto que eu tava quase jogando a minha nota lá pra baixo também, porque é inadmissível essa produção. É inadmissível. Mas o roteiro conseguiu ser tão bom que ele ainda a gente consegue ver qualidade em Serra T no meio dessa catástrofe de produção. É muito triste. E vem a segunda temporada. Eu não sei nem se a gente vai fazer chá, inclusive, da segunda temporada, porque do jeito que tá, a tendência é piorar em âmbito de produção. Mas aí depende única e exclusivamente da temporada. Não, isso com certeza. Isso com certeza. Se fosse, por exemplo, essa temporada, óbvio que ia entrar. Sim, sim. Agora, por exemplo, vamos supor, a temporada de Bleach, não entra. Chega nem perto de entrar. Ai, meu Deus. O Igor não vai esquecer de Bleach Ele até não lançar. vai. E eu também não vou, não, porque merece. Ai, Exatamente, a meu gente não Deus. esquece. Pelo amor de Deus. Chegou em Bleach e acabou o podcast. O